Boa noite, irmãos. Graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia de culto de oração. Nós não podemos estar reunidos lá juntos para estar orando. Então, eu convido a você para orar neste momento. E nós vamos então começar a trazer o nosso estudo de Romanos, no capítulo 10, que nós temos já trabalhado nesse texto. Vamos dar continuidade então, para nós não pararmos, e você pode acompanhar aí a leitura com a sua Bíblia, ok? Hoje não vai dar para você fazer perguntas, tirar suas dúvidas, mas pelo menos você não fica sem estar ouvindo o que nós temos a dizer nesse texto. Romanos capítulo 10, nós já lemos até o versículo 11. Eu vou começar a ler novamente, ler a partir do versículo, por favor, desculpa aí, meus irmãos, do versículo 6. Então ele diz assim: mas que diz a justiça que vem da fé? Diz: não diga em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer subir Cristo de entre os mortos. Mas o que se diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Esta é a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo aquele que confia jamais será envergonhado. Todo aquele que confia jamais será envergonhado ou confundido, como diz na outra versão. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente a todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, o apóstolo está mostrando aqui para os judeus que a salvação é adquirida pela fé. Então ele diz, o que a Escritura diz? Diz que a palavra do Senhor está perto de você e essa está na sua boca e no seu coração, e essa é a palavra da fé que estamos proclamando. E se você confessar que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então, ele explica que quem confessar que Jesus Cristo é o Senhor no seu coração e confessar a Jesus que ele ressuscitou, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Eu disse que é importante que todo cristão tenha esse texto em mente, porque é um plano de salvação completo para você apresentar Jesus para uma outra pessoa. Então, quando você lê esse texto, você apresenta o plano de salvação e
e faz o apelo, pergunta se a pessoa quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, né? Então ajudando essa pessoa, conduzindo essa pessoa a Cristo. E uma coisa que você pode garantir para ele é o que está no versículo 12. Todo aquele que confia no Senhor jamais será envergonhado, jamais será confundido. Quando a pessoa realmente confessa que Jesus é seu Senhor, que crê nele como seu Salvador, pela fé, crê que ele é o Filho de Deus, crê que ele morreu e ressuscitou dentre os mortos, então ele nunca será confundido, ele nunca será envergonhado. É promessa da palavra de Deus para todo aquele que crê. E essa promessa, o apóstolo está dizendo que não é somente para os judeus, mas também para os gentios. Nós já aprendemos que gentios são todas as outras gentes, todas as outras nações que precisam ser alcançadas, que precisam serem salvas pelo Senhor. Então ele diz que não há diferença entre judeus e gentios, entre judeus e outras nações. A oportunidade de crer e aceitar Jesus e obter a salvação da sua alma, ela é para todos. Não há distinção. Eu vou salvar essa nação por causa disso, ou para essa nação por causa daquilo. Não. É pela fé. Todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo será salvo. Então não há diferença de nações. Está claro isso? Muito bem. Por quê? Porque diz: o mesmo Senhor é o Senhor de todos e abençoa ricamente a todos que invocam. Indiferente de naturalidade, todo aquele que busca o Senhor, ele abençoa ricamente todos aqueles que o invocam. Então, você pode apresentar esse evangelho, que é o evangelho que salva. Porque todo aquele, não importa a condição do pecador, pode ser aquela pessoa que viveu em família, de repente não cometeu alguns pecados que outros cometeram, mas diante de Deus ele precisa ser salvo, ele precisa então confessar Jesus como seu Senhor, arrepender-se se tiver cometido algum pecado e invocar o nome do Senhor, e o Senhor vai salvar. Então no versículo 14 em diante, ele começa a falar e fazendo um apelo para que essa mensagem seja divulgada. Olha como ele diz: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Então ele faz essa pergunta. Segunda pergunta: e como crerão naquele de quem nunca ouviram falar? Outra pergunta. E a terceira pergunta: e como ouvirão se não há quem pregue? A quarta pergunta: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos ou quão belos são os pés dos que anunciam as boas novas. Então, aqui ele começa então a chamar a igreja, os crentes, para fazer a obra do Senhor. Então a incumbência de pregar o Evangelho é de todos, de uma forma ou de outra, mas todos têm essa incumbência de anunciar as boas novas do Evangelho. Então, primeiro, ele diz: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Se as pessoas não crêem em Jesus como Filho de Deus, não saber que ele veio a este mundo para morrer na cruz, derramando o seu precioso sangue, para salvar as pessoas,
Mas se eles não têm esse conhecimento, como então eles vão poder invocar o Senhor? As pessoas invocam o Deus que eles aprenderam dele. Então, por isso existem muitas religiões que não são cristãs e adoram outros deuses que na verdade não são deuses. Porque não existe muitos deuses. Só há uma só fé, só há um só Senhor e só há um batismo. Mas as pessoas precisam saber disso. Então, como essas pessoas vão invocar o nome de Jesus se não têm conhecimento de Jesus? Se não crerem em Jesus? Se ninguém nunca falou de Jesus para eles? Então, a segunda pergunta é essa: como crerão naquele de quem não ouviram falar? Então, se nós não falamos para a pessoa que Jesus é bom, que Jesus é o Filho de Deus, que Ele salvou a minha vida e que pode salvar a vida dele. Então, se nós não comunicamos, se a igreja não faz isso, como o indivíduo vai, então, crer? Como ele vai invocar? Então, é interessante. Como crerão naquele de quem não ouviram? A palavra do Senhor, ela nos diz, meus amados irmãos, que a fé em Jesus, ela vem pelo ouvir. Mas não é ouvir qualquer coisa, é o ouvir da palavra de Deus. Então a igreja tem que pregar a palavra de Deus. Tem que pregar a palavra de Deus e ensinar a palavra de Deus. Assim as pessoas vão entender, porque o Espírito Santo vai estar trabalhando na vida delas, elas irão crer, colocar sua fé em evidência, então aí sim elas irão aceitar a Cristo como seu Salvador. Por isso precisamos pregar, né? Precisamos pregar. Então essa é a segunda, né? Então, consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem ouvida mediante, então, a palavra de Cristo. Versículo 18. Mas eu pergunto, eles não a ouviram? Então, ela precisa de ouvir, então, a palavra de Deus. Como virão se não houver quem pregue? Então, essa é a terceira pergunta. Como ouvirão se não há quem pregue? Então, é importante que nós pregamos, que nós falamos, que nós falamos como Jesus falou aos seus discípulos, né? Olhar para os campos, veja que os campos já estão brancos para as ceifas. Rogai, pois, ao Senhor da seara que Ele nos manda ceifeiro para a sua seara. Então a igreja deve pregar, deve falar, deve orar para que Deus levante obreiros, homens e mulheres capacitados, cheios do poder de Deus, do conhecimento de Deus, da sua palavra, para pregar as boas novas de salvação. E a quarta pergunta está no versículo 15. E como pregarão se não forem enviados? Como pregarão se não foram enviados? Então tem muitos cristãos que falam, mas a igreja não precisa enviar missionários. A igreja precisa sim enviar missionários. A palavra de Deus nos ensina. Como vão pregar se não forem enviados? Por isso, nós da Convenção Batista Brasileira temos o nosso pessoal lá na convenção que cuida dos nossos missionários
que arrecada o dinheiro que as igrejas mandam, os dízimos dos dízimos que a igreja recolhe e envia para a convenção distribuir esse dinheiro para os missionários que estão no campo. Então, essa foi uma maneira que os batistas acharam mais correta de fazer, ter alguém que vai para o campo, é sustentado então pela igreja, e ter alguém que cuida disso, que cuida dos missionários. Então, os nossos irmãos queridos da nossa Convenção Batista, eles enviam os missionários e eles acompanham o trabalho dos missionários, e assim vamos espalhando a palavra do Senhor em muitos países. Assim como os Estados Unidos mandou missionários aqui para o Brasil para começar o trabalho evangelístico aqui no Brasil. Nós ouvimos os primeiros irmãos que ouviram a palavra, que foi através desses missionários que foram enviados aqui para o Brasil. E imaginam a dificuldade que aqueles missionários enfrentaram aqui no Brasil para nos trazer as boas novas do Evangelho. Então, é importante nós sabermos que a igreja precisa ser uma igreja missionária, uma igreja que envia. Como ele diz lá em Isaías, ele cita aqui o texto de Isaías: quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas, né? Coisas boas. As coisas boas aqui é o Evangelho, né? É bom nós lembrarmos da mensagem dos anjos que apareceram aos pastores ali no campo, anunciando o nascimento de Jesus, anunciando que Jesus estava chegando. Eles disseram aos pastores que estavam no campo: eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, porque hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Que maravilha, né? Então essa é a boa nova. A palavra evangelho significa boas novas, boas notícias, a melhor notícia que já poderíamos ter ouvido e que temos que levar é a mensagem do Evangelho da graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é qualquer Evangelho, mas é o Evangelho bíblico, é o Evangelho de Jesus. Existem hoje muitos evangelhos que têm outros interesses, mas os crentes verdadeiros têm que levar a mensagem de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a única esperança para o povo. Jesus Cristo é a única solução. Só Jesus Cristo salva. Você que está me ouvindo, que vai ouvir esse vídeo aí pelas redes sociais, você pode saber de uma coisa: só Jesus pode salvar a sua alma. Se você ainda não foi salvo por Ele, aceite como seu Salvador. Ele pode te salvar. A palavra do Senhor nos diz que em nenhum outro há salvação, nem em cima no céu e nem embaixo na terra. Tem gente que pensa que existe um outro mediador. A palavra do Senhor diz que não. A palavra de Deus diz que não. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Só existe um mediador. Maria, mãe de Jesus, ela não pode intermediar a salvação de ninguém, porque ela mesma reconheceu que Jesus era o seu Salvador. Ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria, ela é bem-aventurada,
porque ela foi a escolhida para ser a mãe do Salvador. Mas ela, ao contrário do que muitos pensam, ela reconheceu que Jesus Cristo era o seu Salvador. Maria reconheceu que Jesus Cristo era o seu Salvador. O detalhe que não é ensinado para o povo é que Maria morreu e foi sepultada. Maria, a mãe de Jesus, ainda aguarda a ressurreição. Quem ressuscitou até hoje foi só Jesus. A palavra do Senhor nos diz que Cristo é a primícia dos que dormem. Então, do modo que Deus ressuscitou dentre os mortos, também ressuscitará todo aquele que nele crê. Então, a palavra de Deus, ela é a verdade. O que falta é que muitas pessoas faltam com a verdade, não apontam a verdade. Pedro foi um grande apóstolo. Paulo também um grande apóstolo. Estevão, que pregou também a palavra. Tomé e todos os outros apóstolos semearam a palavra de Deus, mas todos eles, assim como Maria, aguarda ainda a ressurreição. Por isso, meu querido amigo que me ouve nesta noite, Pedro não pode interceder por você. Nem Maria, nem João, nem Paulo. Só Jesus. Não há outro mediador entre Deus e os homens. Aquele que intercede por você é Jesus Cristo. Então creia em Jesus, aceita-o como seu Senhor e Salvador. Então, a palavra do Senhor deve ser pregada corretamente, não falsificada. Claro que o Senhor nos alertou sobre isso, que muitos iam pregar, iam ser falsificadores da palavra de Deus. Então, essas pessoas realmente existem. Mas você é inteligente, você é a imagem e criatura de Deus. Você pode pensar por você só, você pode ler a palavra de Deus. E se você buscar na palavra de Deus, o Senhor vai fazer com que você entenda a sua palavra. Então, Paulo, continuando aqui nesse texto, ele diz: mas eu pergunto, eles não ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Então, o apóstolo Paulo está dizendo daquele povo, daquela época, principalmente os judeus, que eles ouviram sim, eles ouviram, e eles tinham zelo pelas coisas de Deus, mas não tinham zelo com entendimento. Isso está logo nos primeiros versículos do capítulo 10. Eles ouviram, claro que ouviram. É importante nós sabermos que ele está falando para aquele povo que naquela época ouviram, e que ainda os dessa época ainda irão ouvir, muitos já ouviram, mas ele está citando esse exemplo. Claro que sim, a sua voz ressoou por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Então, quando aconteceu o evento de Cristo morrer lá na cruz do Calvário, você pode ler o texto que você vai dizer o que aconteceu naquele momento. Um grande estrondo. As hortas se fenderam. E algumas pessoas foram até ressuscitadas naquele momento. Então, algo fenomenal aconteceu naquele momento da morte de Jesus Cristo. E depois com a igreja,
A igreja não ficou junta ali, conforme nos ensina em Atos, aquelas 5.000 almas. Com a morte de Estevão, a igreja se espalhou por todos os cantos. O evangelho foi pregado para todos os lados naquela ocasião, onde havia pessoas foram ou puderam ouvir a mensagem do Senhor. Então, versículo 19, novamente pergunto, ele diz: será que Israel não entendeu? Será que Israel não entendeu? Moisés foi o primeiro que disse: farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. Eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. Isaías diz ousadamente: fui achado por aqueles que não me procuravam. Revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Mas, a respeito de Israel, ele diz: o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Ok? Então vamos voltar um pouquinho para nós entendermos isso que acabamos de ler. Versículo 19. Será que Israel não entendeu? Ele diz que Moisés foi o primeiro que disse: farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. Eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. Então é importante nós observarmos isso. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 11, 12, ele vai dizer: Jesus veio para o que era seu, para o que eram seus, que, referindo-se ao povo judeu, mas os seus, quer dizer, os seus, a nação eleita por Deus, a nação que Deus fundou através de Abraão, mas os seus não receberam. Veio para eles, mas eles não receberam. Então, ele diz: mas todo aquele que o receberam, referindo ao gentio, às outras nações, mas todo aquele que o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então os judeus não quiseram crer que Jesus era o Filho de Deus. Então o Evangelho foi oferecido aos gentios e os gentios creram. As outras pessoas que não eram judias tiveram a facilidade de compreender e crer que Jesus era o Filho de Deus, enquanto que os judeus são poucos até hoje que entendem a mensagem. Alguns entendem, quando entendem, aceitam Jesus e é uma bênção, mas são poucos que entendem. É importante nós sabermos que quem está dizendo isso é Paulo. Paulo era judeu. Paulo era fariseu, era religioso. Então, ele está dizendo a verdade, eles rejeitaram o Senhor. Mas primeiro foi oferecido aos judeus. Posso dar um exemplo bíblico para vocês que estão me ouvindo. É aquela mulher Cirofenícia, que seria a gentílica, uma gentia. Ela foi correndo atrás de Jesus, pedindo para ele abençoar, e ele ia indo, caminhando. Ele fala para ela: não convém lançar
as, a comida aos cachorrinhos. Que esse é o pensamento, era o pensamento judaico, o pensamento do povo judeu. Essas outras gentes não são nada, são uns cães, ou são menos que cães, eles não são nada. Nós sim, nós somos o povo de Deus, eles não. Jesus está indo dar essa lição, ele trata aquela mulher assim. Não convém que lance as coisas santas aos cães, porque a palavra do Senhor é santa. Não convém que lançamos as coisas santas aos cães. Aí a mulher fala para ele, olha, Senhor, mas os cães comem a migalha que cai da mesa. Olha aqui, que interessante. Foi quando Jesus voltou, né? E viu a fé daquela mulher, curou sua filha e mandou ela de volta. Porque os judeus não criam nos sinais que ele fazia. Mas aquela mulher cria que ele poderia, então, libertar a filha dela daquele demônio. E isso aconteceu. E foi fato, foi real, então as pessoas viram. Então, por isso que Moisés falava desse ciúme, que Deus colocaria, que ele ia provocar. Mas por quê? Por que Deus ia provocar a ira deles? Porque eles eram bonzinhos? Eles eram certinhos? Não, eles eram desobedientes. Deus operava tantos milagres no meio deles e eles desonravam a Deus, abandonavam a Deus e iam adorar os ídolos. Quantas pessoas hoje que faz isso? Hoje é diferente, né? Porque a igreja, a chamada igreja, a santa igreja, que alguns assim dizem, ela ensina os seus fiéis que devem adorar a imagem. Ou como dizem alguns, não, a imagem é só uma fotografia, só uma lembrança, para continuar enganando o povo. Ao invés de ensinar o que a Bíblia realmente diz. Que Deus detesta a idolatria. Ele abomina a idolatria. E se o homem fosse inteligente mesmo, parasse a pensar, ele poderia pensar um pouco antes de ajoelhar diante de uma imagem de escultura, de pau, de pedra, de madeira, não interessa. Porque a palavra do Senhor é clara em dizer sobre isso. Eu posso ler para você, porque talvez você nunca ouviu alguém falar com clareza a respeito disso. E você não sabe. E de repente você não sabe, de repente você faz isso porque você não tem o conhecimento do que ensina a palavra de Deus. Mas olha o Salmo 115, você pode conferir na sua Bíblia, no seu celular, que você tem aí em suas mãos. Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dai glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem,
têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se, preste bem atenção, tornem-se semelhante a eles, os que os fazem e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Então, meu querido, ouça a palavra do Senhor. Então, como Isaías disse, eu fui achado por aqueles que não me procuravam. Revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel ele diz, o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Então, Deus sempre estendeu a mão ao povo de Israel e nós estamos concluindo aqui a nossa reflexão nesse texto. Mas eles foram desobedientes, eles foram rebeldes. Por isso Deus abriu esse parênteses, dando essa oportunidade para os gentios, para que eles pudessem entender. Então, olha quantas pessoas de outras nações já conheceram o Senhor, enquanto até hoje o povo de Israel, ainda a maioria deles, continua endurecidos. Amém? Que Deus nos abençoe. Nós vamos então orar, encerrando o nosso estudo dessa noite, que Deus possa lhe abençoar e lhe dar entendimento. Que você possa ler a palavra de Deus e crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele veio buscar e salvar o perdido. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Senhor, nós oramos agora, Senhor, e pedimos ao Senhor pelos nossos irmãos, aqueles pais que sempre participam do culto de oração, mas que hoje não podem estar reunidos lá no templo da tua igreja. Então eu rogo por eles que o Senhor esteja abençoando ao Moisés, a Carmen, a Lúcia, ao Miguel, a Cida, ó Deus, a Elcia, Senhor, a Maria Lúcia, a Selma, o Pedro, todos aqueles pais que participam do culto de oração e outros que eu não estou lembrando o nome deles agora, a irmã Suíça algumas vezes. E Pai, todos aqueles outros irmãos, ó Pai, que não têm comparecido devido a essa questão da pandemia, que o Senhor visite também os lares deles. Abençoa, Senhor, abençoa o Eli, abençoa a Luzia, Senhor. Abençoa a irmã Eva, a Beni, o seu esposo, Senhor. O seu Machado, a irmã Vilma, Senhor. Ó Deus, a sua sobrinha, o seu esposo. Ó Deus, abençoa o teu povo, Senhor. Derrama as suas bênçãos sobre eles. Te rogo pelo irmão Jair, pela irmã Marina, pelo irmão Luiz Bezerra, a irmã Rosa, os seus filhos. Ó Deus querido, abençoa o teu povo, Senhor. Visita eles nesta noite, Senhor. Aonde eles estiverem, meu Pai, que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, e fortalecendo a fé de cada um. Eu rogo, Senhor, por aquelas pessoas que têm nos visitado, o irmão Gilberto, Senhor, a sua esposa, Pai, que o Senhor esteja abençoando este casal, abençoando o seu filho, ó Deus, e outros, Pai querido, que eu não me lembro agora, mas que o Senhor esteja abençoando o Wellington, Senhor, a sua esposa, Senhor, abençoando aquela família grandemente, Senhor. E todos, Pai, que estão nos ouvindo, ou que irão ouvir, Senhor,
esse vídeo, Senhor, que o Senhor esteja estendendo as suas mãos de graça e de poder, derramando bênção sobre essas vidas sem medida, Senhor. E aqueles que não tiveram encontro ainda com o Senhor, que possa parar, refletir, buscar na sua palavra, Senhor, ó Deus, e crer que Jesus Cristo é o seu Filho, que Ele morreu para te salvar, e só Ele pode salvar, só Ele pode perdoar os pecados. Receba, Senhor, a nossa oração e abençoe os meus amigos, Pai, meus colegas, abençoe os meus irmãos na fé. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, agora e sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, seja sempre louvado. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Que você possa louvar ao Senhor grandemente. Receba do Senhor a tua bênção, receba do Senhor a vitória que Ele tem para cada um de nós. Bem-aventurados aqueles que buscam o Senhor, aquele que invoca o Senhor. Todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Que Deus te abençoe. Amém.